você entrou na igreja, isso acontece com todos nós, a gente já de início, quando a gente chega sem entender. Além de não conhecer a palavra, né? Normalmente a gente chega sem conhecimento da palavra, a gente também não entende como funciona a instituição, a Igreja Universal. Então tem gente que às vezes vai falar com o obreiro, chama de pastor. Pastor, posso falar com você? Tem gente que, sabe, a pessoa chega e não sabe quais são as atribuições, as divisões. Mas, à medida que a gente começa a frequentar a igreja, a gente começa a entender isso. E a gente começa, inclusive, a participar. Tem um jovem que está lá na FJU, e de repente alguém chega e diz assim para ele assim: olha, agora você vai ser cabeça de tribo. Aí ele passa a ser cabeça de tribo. Não tem isso? Na FJU, cabeça de tribo. Enfim, dentro do trabalho dos grupos, tem aquelas pessoas que recebem uma responsabilidade, e isso vai indo, né? Obreiro, auxiliar, pastor titular, pastor regional, bispo, pastor estadual, líder disso, líder daquilo. Essas atribuições que são necessárias para que seja possível a administração da igreja, do trabalho da instituição, do trabalho da igreja. Então, naturalmente, cada um acaba recebendo dentro da instituição alguma responsabilidade. Mas a pergunta é: como é que você lida com isso? Como é que você vê isso? Porque se isso é uma necessidade, e é uma necessidade, repito, para tornar possível a administração da igreja, da obra, da instituição, por outro lado, isso pode envaidecer as pessoas, e ao invés de ajudar, isso pode o quê? Atrapalhar, prejudicar. Pode isso fazer com que a pessoa se glorie naquela responsabilidade. O pastor chega e diz assim: olha, obreira, você é a responsável da Santa Ceia. Pô, legal, isso é uma honra. Você cuidar dos elementos, né, da organização da cerimônia mais importante que a igreja do Senhor Jesus realiza. Então, você é responsável da Santa Ceia. Ou então, você é responsável, fulano ou fulana, do altar, da limpeza do altar. Então a pessoa, aquela obreira ou o obreiro, não sei, tem aquela responsabilidade. Poxa, que honra você cuidar da parte, fisicamente falando, mais importante da igreja. E assim por diante. Então, isso é uma honra. Mas não existe nenhuma responsabilidade, nenhum título,
nenhuma atribuição que recebamos na instituição que se compare a essa. E é isso que a gente tem que guardar e não pode perder a visão. O que, bispo? A passagem diz aí. Paulo escreve assim aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ou seja, mesmo essa responsabilidade, que é a maior que a gente tem, mesmo ela não é motivo de nos gloriarmos, de nos envaidecermos. E Paulo diz que sobre ele pesava essa obrigação, ou seja, Paulo tinha consciência, tinha senso de responsabilidade. Ele entendia que ele não podia se calar diante de tão grande revelação que Deus deu a ele. Só quem é salvo pode entender o que significa isso. Você ser um perdido, como Paulo era um perdido, era um religioso, sincero, mas um religioso, que achava que estava perto de Deus, mas estava longe, como os fariseus da época. E de repente, Jesus fala com Paulo, se revela para Paulo, revela o seu projeto de eternidade, de salvação para os seres humanos. Então, o que Paulo está querendo dizer assim é o seguinte: não dá para eu me calar. Se eu não anunciar o Evangelho, eu vou estar pecando, eu vou estar desobedecendo a Deus. Como ele fala aqui, pois me é imposta essa obrigação, ou seja, eu tenho obrigação de pregar a palavra de Deus, eu tenho obrigação de pregar o Evangelho. Ele se via obrigado, ele tinha esse senso de responsabilidade. E aí ele fala em seguida: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Quando você vê na Bíblia a expressão ai de alguém, por exemplo, ai de vós, escribas e fariseus, isso não é coisa boa. Ai significa dizer que haverá sobre aquela pessoa um juízo severo da parte de Deus. Então, quando Paulo fala, ai de mim, se anunciar o Evangelho, ele está querendo dizer o seguinte: se eu não ganhar alma, se eu não trabalhar para levar para outras pessoas o que eu recebi, eu vou estar no mesmo nível daqueles que serão ou cairão no juízo severo de Deus. Ai de mim! Então eu tenho que anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é anunciar a palavra da salvação aos que estão perdidos, é ganhar almas. Isso é anunciar o Evangelho. E aí ele fala mais assim: e por isso, se o faço de boa mente, ou seja, faço isso de todo o meu coração, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ou seja, eu tenho que ter consciência de que a minha maior responsabilidade é ganhar almas, é anunciar o Evangelho. E eu tenho obrigação de fazer isso e fazer de todo o meu coração.
para que não me seja apenas como uma dispensação que é confiada, ou seja, para que eu não faça isso como quem trabalha para os homens, que recebe, que trabalha, sabe, por algo que lhe foi confiado, mas a pessoa não está ali de todo o coração. Não, nós temos que ter esse senso de responsabilidade, de que nós fomos chamados para ganhar almas, e sobre nós pesa essa obrigação. Não eram os outros apóstolos que colocaram essa obrigação sobre Paulo, não foi Pedro que veio antes que colocou essa obrigação sobre Paulo, isso era algo entre ele e Deus. Então isso não é algo que você vai fazer porque o pastor impôs para você, não. Você foi chamado para ganhar almas. Eu fui chamado para ganhar almas. Qualquer um aqui, a menos que você não tenha passado por essa revelação, você não nasceu do Espírito. Mas a partir do momento que você nasceu do Espírito, então você sabe que você tem essa obrigação. Isso é entre você e Deus. Você não faz isso pelos homens ou por alguém. É algo entre você e Deus, e você tem isso como obrigação. Então essa é a nossa maior, independentemente da sua atribuição dentro da instituição, a sua responsabilidade maior e para com Deus é essa. E se você atender às suas responsabilidades dentro da instituição, mas você não anuncia o Evangelho, você não ganhar almas, então a sua responsabilidade dentro da instituição não fará diferença para Deus. Do que adianta ser líder disso, líder daquilo, responsabilidade disso, eu cuido do altar, eu cuido do banheiro, eu cuido da cozinha, eu cuido do grupo, tá, mas na hora de peneirar mesmo, o seu saldo no céu, como é que está? Porque na verdade, o que a instituição faz, é investir em você, dando responsabilidade, para que você produza mais. Mais o quê? Para o reino de Deus, ganhar almas. Por exemplo, o rapaz é obreiro, e ele é um obreiro abnegado, dedicado, tem o trabalho dele, tem a casa dele, e mesmo com todas as responsabilidades que ele tem para com a família, ele voluntariamente está lá na igreja, faz núcleo, tem paixão pelas almas, ganha almas. E ganhar almas não é só trazer gente na igreja não, mas é gerar filhos para Deus. Então o que a instituição conclui? Ora, se esse rapaz, com todas as preocupações que ele tem que ter no dia a dia, para pagar as contas dele, para poder sustentar a família dele, ele se doa pelas almas. Poxa, se a gente tirar ele do trabalho e deixá-lo por conta da igreja, de maneira que ele não faça outra coisa, e ele vai viver da ajuda de custo que a igreja vai dar para ele, ele vai produzir muito mais. Então a instituição chega e fala: você tem fé? Tenho. Então sai do trabalho, larga tudo e vem para cá. Você vai viver agora à disposição do vento do Espírito, e você vai ganhar almas. Então, foi feito um investimento, e foi dada a ele uma atribuição ou algum tipo de liderança, justamente porque ele é um ganhador de almas, e a intenção é que ele possa ganhar ainda
mas uma vez que agora ele não vai estar dividido, ele vai estar full time, ou seja, o tempo todo na obra. Mas quantas vezes acontece de essa responsabilidade que é dada e que vem com títulos da instituição. Então, a pessoa, por exemplo, chega o pastor e diz assim: olha, vai ter a graduação, agora você é obreiro. Aí, obreiro. Então ele agora passa no salão, ele olha para os membros: eu sou obreiro. Como um caso que a gente foi informado, e quando falo desse assunto não tem como eu não me lembrar, aqui no templo de Salomão, aqui nós temos os levitas, só o templo de Salomão tem levitas, o uniforme é diferente, por causa do templo, é característico. Mas alguém se dirigiu a um levita e falou assim: obreiro. Ele: levita. Como é que Deus vê isso? Vocês estão entendendo, sim ou não? Que diferença isso faz? Não faz diferença para Deus. Isso são questões administrativas da instituição. Jesus criou a igreja e os apóstolos começaram a dividir as responsabilidades. Aí tinha bispo, a Bíblia fala de presbítero, de obreiros, enfim, mas isso são coisas da igreja institucional. Isso para Deus isso não importa. O fato de você ter uma responsabilidade maior não significa dizer que você tem que... Se você não deve se gloriar nem por ser ganhador de almas, nem por ganharmos almas a gente não tem que se envaidecer. Pelo contrário, a gente tem que reconhecer que isso não é mais do que nossa obrigação. Se Paulo fala que se ele anuncia o evangelho, isso não é motivo de gloriar-se, imagine os títulos que a gente recebe dentro da obra. Então isso para Deus não importa. Isso não quer dizer que você é melhor. Isso não quer dizer que você pode olhar para o outro que está num subtítulo ou num título abaixo do seu e achar que você é melhor, que você é o rei da cocada. Nem o motivo, nem ganhar almas não é para se gloriar, quanto mais títulos da instituição. Mas às vezes a pessoa... E isso é um perigo, pessoal, porque se a pessoa perder essa visão, se nós perdermos essa visão, até a nossa salvação vai estar em risco. Nós não somos nada. Ninguém é melhor do que ninguém. E título não significa dizer que se está melhor com Deus porque se tem o título. Isso não tem nada a ver. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. A forma que Deus vê é diferente do que a gente vê. Assim como os céus, está escrito isso, que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Se você pegar as cartas do Apocalipse, tinha igreja com fama de que estava viva, e aos olhos de Deus estava o quê? Estava morta. Então, e você não precisa, aliás, os títulos, essas coisas da instituição, isso vem por consequência, não porque você trabalha em função disso. E se trabalhar em função disso, você já vai estar em rota de colisão com o Espírito Santo. Porque Deus não nos chamou para nos gloriarmos ou nos envaidecermos.
Isso é consequência. Jesus ensinou que aquele que quiser ser o maior, se faça o menor e servo de todos. É isso que ele ensinou. Então, você pode ter o título que for, qualquer um de nós pode ter o título que for. Se você não anuncia o Evangelho, se você não pensa nas almas, então esse título e nada para Deus são a mesma coisa. Porque o que a gente, por exemplo, você precisa de título para ganhar almas? Não, você só precisa ser revelado. Se você recebeu a revelação de Deus, você conhece a Deus, então você pode anunciar, você tem condições. Por isso que, se você é aquela pessoa que espera ser obreiro para ganhar almas, então que Espírito Santo você recebeu? Por exemplo, eu não estou aqui para falar de mim, mas apenas a título de testemunho. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu queria ser obreiro, como quis. Mas o que ficou, o que passou a mover-me foi o desejo de ganhar almas. E quando eu me tornei obreiro, eu já tinha pessoas na igreja que eu levei e que estão até hoje na igreja, antes de ser obreiro. Muitos que levei, aliás, muitos não, a maioria dos que eu levei não ficaram. Mas de todos os que eu levei, tem gente até hoje na igreja, e eu não era obreiro. Então você não precisa. Em contrapartida, tem gente que recebeu o título e nunca produziu nada. Por exemplo, não responda para mim, responda para você. Mas quantas almas você já ganhou? Quantas almas que você pode dizer assim: olha, eu gerei um filho para Deus, eu fui buscar no mundo, trouxe, eu cuidei, eu acompanhei, libertei, expulsei demônio, a pessoa se converteu, eu ensinei os passos. Como disse Paulo nas cartas dele, ele fala para as igrejas. Você sabe que o título de Paulo era contestado, né? Vocês sabem disso. Tinha gente que dizia que Paulo não podia ser chamado o quê? Apóstolo, por não ter andado com Jesus. Dentro da igreja ele recebia críticas. Mas Paulo dirige cartas aos seus filhos que ele diz assim: ó, se eu não sou para outros, eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado. Eu ganhei vocês. A ponto de Paulo dizer assim: não esqueça que você me deve até a sua alma. Porque ele ganhava almas. Então, não adianta você dizer assim: eu cuido do altar, eu cuido do banheiro, eu sou cabeça de tribo, eu sou, como que é? Quando ajuda o pastor a cuidar dos obreiros? Líder de obreiros? Não, é outro. Coordenador, eu sou coordenador de obreiros, eu sou isso. Tá bom, mas passa na peneira. E as almas, minha amiga, meu amigo? E os filhos na fé? E quem nasceu de você? Cadê? Porque se você não ganhar alma, você pode ser responsável do que for dentro da igreja. Isso é da instituição. O negócio é a gente produzir para o reino de Deus. Então, isso consumia o apóstolo Paulo. Isso o consumia, e ele via isso como uma obrigação.
E eu estou falando isso para que você se avalie, para que eu me avalie e nós venhamos, porque quem cobrava de Paulo era a consciência dele, era ele o Espírito Santo. Ele falou: sobre mim pesa essa obrigação. Então, pergunte para você mesmo: vem cá, o que eu estou produzindo? Eu estou limpando o altar, eu estou cuidando do banheiro, eu sou o cabeça de não sei o quê, eu sou... Tá bom, mas e as almas? Deus quer almas. A gente não cantou aqui: Cristo conta comigo agora, para anunciar o Evangelho, ganhar almas. Com uniforme, sem uniforme, é na rua, é no trabalho, é na faculdade, é onde for, almas. Deus quer almas, o diabo quer almas. No mundo espiritual não existe nada que tenha mais valor do que almas. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vê os demônios manifestando, e eles dizem isso, né? Eu quero a alma dela é minha, eu quero. O diabo nunca falou tanto de almas como nos últimos anos, os demônios quando manifestam. O diabo não quer saber de outra coisa, ele quer almas. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Sabe o que é isso? É você olhar para o próximo e vê-lo superior a você, independentemente de quem seja. Tem que ter visão espiritual para você ver dessa forma. Você tem que ter os olhos de Deus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer dizer, a Bíblia está nos ensinando que nós temos que estar despidos de egoísmo, e o nosso pensamento tem que estar voltado para o coletivo, não para nós, não para a nossa própria vida. A gente tem que pensar de forma coletiva, pensar nos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, porque se você é assim, pensa nos outros, pensa no próximo, se você é altruísta, você sabe que altruísmo é contrário do egoísmo. Egoísta pensa em si, o altruísta pensa no coletivo. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos filipenses é que se nós procedermos assim, nós nos assemelharemos ao nosso Senhor Jesus, porque Jesus não pensou nele. Como diz assim adiante, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sabe lá o que é isso? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, obediente inclusive a homens, e morte de cruz. Olha só, aqui diz que ele foi achado na forma de homem. Já que a gente está falando de títulos, qual foi o de Jesus?
Ele era o Filho de Deus. E aqui ele foi chamado de quê? Filho do homem. Por que que... E ele assumiu esse título, porque ele mesmo falava de si, o Filho do homem vai ser entregue, isso e aquilo. Ele mesmo assumia isso. O Filho do homem, o Filho do homem. Ele sendo Deus, Filho de Deus, sendo chamado de Filho do homem. Você quer humilhação maior que essa? A gente está todo mundo aqui numa guerra ferrenha, querendo ir lá para cima, sem saber exatamente como é lá em cima, porque a gente só imagina. E ele que já estava lá em cima, veio aqui para baixo. Sabe o que é Jesus está sentado diante de Pilatos, e Pilatos assim, você não vai se defender? Fala aí, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? Sabe o que é Jesus olhar para aquele comedor de feijão, com peito de pombo, achando que era o rei da cocada, e Jesus ali, não teria se meu pai não tivesse te dado. Era para cair um raio na cabeça. Então, Jesus foi a humildade encarnada. Deus é humilde. Deus é humilde. O diabo é orgulhoso. Então, o título de Jesus, Filho do homem. Você quer uma maior humilhação do que essa para o Filho de Deus? Ser chamado de Filho do homem. Deus é humilde. Você sabe o que é o Espírito Santo? Está dentro de mim, de você. Ele suporta a gente. Sim ou não? Ele nos tolera, porque nós somos falhos. Nós somos cheios de falhas, e o Espírito Santo está aqui dentro. Paulo chama isso de tesouro guardado em vaso de barro. Mas Deus é humilde. E tudo isso que Jesus fez, tudo isso, ele ter se humilhado, achado na forma de homem, tudo isso porque ele pensou em nós. Ele pensou nas almas, e ele não se importou em ser chamado de Filho do homem. Mas nesse mundo onde a vaidade impera, sabe? As pessoas acabam se enganando com essas tolices, com essas bobagens. É título isso, esse é segundo, esse é terceiro, esse é primeiro, esse é não sei o quê. Isso tudo não fica nada, não sobra nada, não tem nenhum valor. Então, se tem uma coisa que tem que tirar, claro, por exemplo, poxa, você chega para um pastor que está há 10 anos fazendo a obra, vai para lá, vem para cá, já foi provado, bem casado, e de repente a instituição, a direção da igreja fala assim: olha, você vai ser consagrado a pastor. E ele, poxa, que maravilha, é uma honra, não é uma honra? É uma honra, porque eu tenho sido provado e a instituição me aprovou, e eu creio que o Espírito Santo também aprovou. Isso é uma honra, mas isso não pode ser, essa não pode ser a motivação do seu trabalho, e nem a maior razão da sua alegria. Nós vamos ter, nos próximos meses, graduação de obreiros. É uma honra. Mas isso não pode fazer com que você se alegre mais do que você ver uma pessoa recebendo o batismo com o Espírito Santo.
Isso tem que alegrar. O que alegra é o que é eterno, seja a sua salvação, seja a salvação dos outros. Esse testemunho tem que ser o testemunho que tira lágrimas dos olhos quando você vê uma pessoa sendo iluminada, revelada, e agora é filho de Deus, é meu irmão na fé, nasceu do mesmo pai que eu. Isso sim tem que te motivar, isso tem que te alegrar, e não essas coisas. Até porque se você fizer disso a sua motivação, na hora que você der uma descidinha, porque assim, fulano, imagina na igreja assim, eita, você ficou sabendo? O fulano vai ser líder do grupo, foi abençoado, tá aí o que deixou de ser líder para ele pegar o lugar, foi o que então? Foi amaldiçoado? Não, porque tem essa dança de cadeira, sim ou não? Pô, pastor fulano foi para uma igreja maior, foi abençoado, e o que estava lá e foi para uma menor, foi o quê? Não foi nada. É igual um amigo, você sabe que tem isso na obra. O pastor estava numa igreja grande e foi colocado numa pequena. O outro pastor chegou perto dele e falou assim: o que você fez? Ele falou: fiz um voto com Deus, onde Deus me mandar eu vou. Que maravilha de resposta. Porque parece que se não for só subindo, vai parar onde? Vai parar onde? Tem gente que não aceita, tem gente que se magoa, sai da obra. Você deve conhecer pessoas que saíram da obra porque perdeu uma responsabilidade. Fulana, o altar agora não é mais com você, tá? É com a outra. Essa injustiça. Ué, não tem altar para todo mundo cuidar, não. Quem está me entendendo, pessoal? Então, pense no que realmente importa. Olha só, para a gente encerrar, eu creio que vocês já pegaram o Espírito. Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15, mas eu vou ler na versão revista e atualizada, porque tem uma frase aqui que eu considero que fica melhor. Vai aparecer aqui, Jó capítulo 34, versículo 14 e 15, na versão revista e atualizada. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente o quê? Expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se Deus pensasse apenas nele, mas Ele pensa em nós, Ele pensa de forma coletiva. Deixa eu falar mais perto de vocês uma coisa. Quando a nossa intenção é a glória de Deus, quando as nossas intenções se alinham com a vontade de Deus, nós damos lugar para que Ele venha agir. Nos últimos dias nós falamos muito de Ana, não foi? Propósito de Ana, campanha de Ana. Quanto tempo Ana ficou pedindo um filho? Não sei. Mas a Bíblia diz que todo ano ela ia no templo, todo ano ela dava ofertas, certamente ela pedia o filho. Aquela situação já se arrastava por anos, e ela nunca foi atendida. Mas, naquele dia que a vida de Ana mudou, ela acrescentou algo no pedido dela. Ela falou: se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Por que ela falou isso? Eu fiquei meditando quando a gente estava pregando sobre Ana naqueles dias, e eu fiquei
me perguntando por que que nesse dia ela acrescentou isso. Sabe por quê? Porque o marido dela era levita, Eucana, era um religioso. Levita, você sabe, é a tribo dos sacerdotes. Então, ele conhecia os bastidores do templo. Ele sabia dos problemas que aconteciam. E ele devia falar para ela a safadeza que estava sendo o comportamento dos filhos de Eli, que roubavam, que se prostituíam com as mulheres do altar, aliás, com as mulheres de fora do templo. E Eli fazia vista grossa, fechava os olhos. Eu não sei por que cargas d'água, mas naquele dia Ana entrou no templo e a dor que ela tinha pela obra superou a dor dela de ter filho. Foi aí que ela pensou assim: eu quero gerar um homem de Deus para mudar essa situação e restaurar a vida espiritual de Israel. Se o Senhor me tirar essa vergonha e me der um filho, eu dou ele para ele ser do Senhor. Aí o céu, agora você falou a minha língua, agora você vai ficar grávida, porque você não quis resolver o seu problema, você pensou no coletivo. É igual quando Salomão pediu sabedoria para poder cuidar do povo. Então, quando os nossos desejos se alinham com o que Deus quer, Deus honra. Quando a gente pensa no próximo. Aí a gente vai encerrar com a frase que o Bispo Macedo falou anos atrás e que entrou para a história da igreja: quem pensa no próximo, pensa como Deus, ou quem pensa como Deus pensa no próximo. Então não se iluda com nada dentro da igreja, com tempo de igreja, com dança de cadeiras, não se iluda. Pense nas almas, seja um ganhador de almas, e a primeira alma tem que ser a nossa. Quem é salvo quer salvar. Quem entendeu direitinho?